Olá pessoal, vamos lá para a correção da semana 4 do PET do 8º ano. Eu sou o professor Marcos Roberto. Então vamos lá. A matéria dessa semana é a área de figuras planas. Então eu tenho aqui algumas figuras planas. Eu tenho o paralelogramo, o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio. Observe que essas 5 figuras têm 4 lados, então eu chamo elas de quadriláteros. E eu tenho o círculo aqui também e o triângulo. Então, bora lá ver a fórmula que eu vou usar para calcular a área de cada uma delas. Aqui a área do paralelogramo vai ser dada por base vezes altura. A área é igual a base, B, vezes a altura. A área do quadrado é L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Retângulo, a área do retângulo, base vezes a altura também, da mesma forma que o quadrado e da mesma forma que o paralelogramo. A área do círculo é dada por π vezes r ao quadrado, onde r é o raio, ou seja, a distância do centro do círculo até a circunferência aqui, ó, essa região aqui, o limite, né, o extremo do círculo. Nos cálculos, nós vamos usar o π igual a 3,14, que é um valor aproximado de π. Na verdade, nesses exercícios nem vai precisar, mas quando você precisar, você pode estar usando, de acordo com o enunciado do exercício, quando usar 3,14 vai encontrar um valor aproximado. A área do triângulo é dada por base vezes altura, então que é a base vezes a altura dividido por 2. Já a área do trapézio, você vai somar as duas bases, a base grande mais a base pequena, e essa soma você vai multiplicar pela altura e vai dividir por 2. Então aqui nós vamos só conhecer as fórmulas. Eu não vou estar demonstrando nenhuma das fórmulas para vocês não, até para o vídeo não ficar mais longo. Não é objetivo no momento. Já a área do losango, você vai pegar a base maior e vai multiplicar pela base menor. Aqui está somar, mas é multiplicar e dividir por 2. Tem sido uma coisa comum vir erros de digitação e outros mais nesses PETs. Uma coisa interessante é o seguinte: quando eu estou falando de quadriláteros, eu posso falar o seguinte, que todo quadrado é um retângulo, todo quadrado é um paralelogramo. O porquê vocês podem estar pesquisando depois. Todo quadrado é um losango, todo quadrado é um trapézio. Bem interessante isso aqui. Mas só quando você vai fazer a volta, aí não vale. Nem sempre um paralelogramo será um quadrado, nem sempre um retângulo será um quadrado, nem sempre um losango será um quadrado e nem sempre um trapézio será um quadrado. Da mesma forma, todo retângulo é um paralelogramo, mas nem sempre um paralelogramo será um retângulo, ok? Sempre vou fazer aqui de azul, sempre vou ter que um losango será um paralelogramo, mas nem sempre um paralelogramo será um losango, ok? E outras comparações mais, mas vamos lá para o exercício para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Então, no exercício 1, está pedindo para a gente calcular de algumas figuras. Então, primeiro, eu tenho que calcular a área desse triângulo. Então, a área do triângulo é base, eu vou nomear assim, ó, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, para a gente fazer os cálculos. Então, que é a área da figura 1. A área da figura 1 é um triângulo, então é base vezes altura, a base é 4 vezes a altura, que é 2,5, 4 vezes 2,5 dividido por 2. 4 vezes 2,5 é 10. 10 dividido por 2, 5. 5 centímetros quadrados. Atenção na unidade de medida. 5 centímetros quadrados. A área da figura 2, qual é a figura 2? A figura 2 é um quadrado. E a área de um quadrado é a medida do lado, né?
ao quadrado. Ou lado vezes lado, nesse caso aqui 2 vezes 2. Nessa situação, 2 ao quadrado e 2 vezes 2 é a mesma coisa, né? Tem que tomar cuidado nessa questão de potência. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 4 centímetros quadrados. Continuando, a área do retângulo. A área da figura 3. Eu chamei de 3 aqui, ó. Então, a área do retângulo é base vezes altura, ou lado vezes lado. Então, 3,5 vezes 2. E 3 vezes meio vezes 2 dá para fazer de cabeça, né? 7 centímetros quadrados. Já a nossa última figura é um paralelogramo. E da mesma forma que o quadrado, da mesma forma que o retângulo, para eu calcular a área, vou pegar a base vezes a altura. 3,2 vezes a altura, que é 2,5. E se você tem dificuldade de fazer esse cálculo com número decimal, vamos fazer juntos aqui. Então, 3,5 vezes 2,5, 3,2 vezes 2,5, 5 vezes 2 é 10, vai 1, 3 vezes 5, 5 vezes 3 é 15, mais 1, 16, 2 vezes 2, 4, então estou multiplicando dezena, então vou colocar abaixo das dezenas, 2 vezes 3, 6, então vou somar isso aqui e vou ficar com 7, 7, não, né? 6 mais 4 é 10, eleva a 1 aqui, então aqui é 8. Então, eu tenho uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, no resultado aqui eu tenho que ter duas casas depois da vírgula também. Então, aqui eu vou ter 8 centímetros quadrados. Todas as medidas aqui, ó, todas as unidades de medida estão em centímetro. Então, quando eu multiplico, a unidade de área é alguma coisa, unidade de medida ao quadrado, né? Se é tudo centímetro, então centímetro ao quadrado. Se fosse metro, seria metros ao quadrado, e assim por diante. Ok? Se você tem dúvida, pausa o vídeo aí e vai conferir os cálculos. Refaça aí no seu caderno para não ficar dúvida. Continuando, o exercício 2 diz o seguinte. Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e comprou, sendo comercializado em rolos de 1,5 metros. Então vamos destacar isso aqui, 1,5 metros, pelo preço de R$ 2,00 o metro. Então está aqui, R$ 2,00 o metro. A pipa terá o formato de um quadrilátero, com os quatro lados possuindo a mesma medida. Na figura abaixo estão especificados o formato e as dimensões da pipa. Então tá aqui, ó. Esse comprimento aqui vale 60 centímetros. Esse comprimento maior vale 150 centímetros. Então a primeira pergunta é qual o nome do polígono que tem a forma da pipa? Então esse aqui, lembra qual polígono daqueles que nós acabamos de ver? Então, olha, tem os quatro lados iguais, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse, os ângulos opostos aqui, né, tem a mesma medida. Então, posso colocar aqui, ó, possuem a mesma medida. Então, se você se lembra, ou melhor, se você não se lembra, né, volta aí, pausa o vídeo, olha na sua apostila aí, se você tiver impresso, e você vai ver qual que é esse polígono aqui. Esse quadrilátero tem esse formato aqui da pipa. Quanto mede em metros a diagonal maior? A diagonal maior é essa aqui. Eu estou mostrando para vocês. Então, ela é essa aqui. Beleza? Então, a diagonal tá. Só que a unidade, a medida aqui está em centímetros. Então, para você transformar para metro, o que você faz? Você pega o 150 e divide por 100. Mas provavelmente você consegue fazer esse cálculo mentalmente, né? Mas se você não consegue, 150 dividido por 100, então você, como se a vírgula estivesse aqui no final, e você vai andar duas casas com a vírgula, ou seja, você vai ficar com 1,50, 1,5 metros. A mesma coisa aqui, 60 centímetros, que é a diagonal, que mede a diagonal menor. Então, isso transformando em metros, vou pegar 60 e vou dividir por 100 e vou ficar com 0,6 metros, ok? Qual o nome do ângulo formado no encontro entre as duas diagonais? Então, eu quero saber o seguinte. Deixa eu apagar aqui meu desenho. Meu desenho não, né? A sujeira que eu já fiz aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente visualizar melhor.
Então eu quero saber o seguinte. Olha, eu tenho essa diagonal maior e essa diagonal menor. Estão se cruzando e formando 4 ângulos aqui, ó. Que quando eu estou fazendo um desenho, acho que fica até fácil você se lembrar que ângulo é esse. Então eu formei 4 ângulos aqui. Qual o nome desse ângulo? Só para ajudar vocês, ele mede 90 graus. Qual o nome desse ângulo que mede 90 graus? Então, fica por conta de vocês aí. O ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é agudo ou obtuso? Então, eu quero saber o seguinte, a diagonal maior é essa aqui, o lado da pipa, um dos lados, né, esse aqui. Então, eu quero saber quanto que mede esse ângulo aqui. Quanto que mede? Não, eu quero saber a classificação dele, né? Se ele é agudo ou obtuso. Note o seguinte, que se eu tivesse esse ângulo completo aqui, ó, eu teria um ângulo reto, certo? Esses dois segmentos, esse verde e esse aqui azul, seriam perpendiculares, então o ângulo mediria 90 graus. Então, olha só. Primeiro, o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. O obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Então, não tem como esse ângulo aqui ser maior que 90, né? Eu estou vendo aqui, ó, pelo desenho, eu estou vendo que ele é menor que 90. Então, a minha resposta é que esse ângulo é um ângulo agudo. Correto? Então, vamos lá. A área da pipa em metros quadrados mede... Então, olha só. Você deve ter respondido aqui, né? Que figura é essa aqui? Então, se você respondeu corretamente, você lembra lá que isso aqui é um losango. E para eu calcular o losango, vou pegar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2. A diagonal maior mede 1,5. Aqui está pedindo em metros, né? Então, vamos usar aqui, ó, em metros. Nós encontramos 1,5 vezes a diagonal menor, que é 0,6, dividido por 2. 1,5 vezes 0,6, você vai encontrar 0,9. Dividido por 2, você vai encontrar 0,45 metros quadrados. É interessante que você faça esses cálculos. 1,5 vezes 0,6. E depois, qual outro? 0,9 dividido, né? Dividido. Deixa eu colocar mais para cá. O outro é 0,9 dividido por 2. É importante que você faça esses cálculos. Tudo bem? Nós não fizemos nenhuma divisão ainda, mas no decorrer do exercício aqui nós vamos fazer alguma divisão. Por isso que eu não vou resolver todos com vocês. Então, continuando. Continuando, eu tenho o seguinte. Qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Então, bora ler o exercício aqui. Fala o seguinte, que a largura do papel era 1,5 metros. Então, se eu olhar aqui, ó, essa diagonal maior, eu posso pensar como se ela fosse a largura. A largura do papel, né? Ele vai comprar. E depois, para ele conseguir fazer, né, essa pipa, então ele precisa de 60 centímetros. Então, é como se eu tivesse lá a largura aqui do papel, do rolo de papel, né? E eu precisasse comprar mais 60 centímetros. Então aqui eu teria 1,5 metros e aqui eu preciso comprar 0,6 metros ainda para conseguir fazer a pipa, correto? Então aqui minha resposta é que ele precisa de comprar 0,6 metros. Se vocês entenderam, é o seguinte, ó, eu estou com um rolo aqui, isso aqui é a minha largura, que tinha 150 centímetros, então eu vou desenrolar, né? Então ele vai vir tirando até encontrar, até tirar 0,6 metros, que é 60 centímetros, né? Então esse aqui seria a minha diagonal maior, vamos pensar que esse aqui é meu D maior, e esse aqui seria meu D pequeno, minha diagonal menor. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual o valor que Pedro pagará pelo plástico? Então, vamos lá.
fala o seguinte, que vai pagar R$ 2 por metro. Se a largura é 50 centímetros, e ele vai desenrolar e vai comprar aqui até 60 centímetros, eu preciso comprar 60 centímetros, 0,6 metros, né? Colocar do lado de cá 60 centímetros. Você precisa comprar 60 centímetros, então o valor que vai pagar é por esses 60 centímetros que aqui, embora seja minha largura, lá quando estiver desenrolando o papel, seria o comprimento. Então ele vai comprar 0,6 metros vezes R$ 2, né? Então, vezes 2. Então, se você fizer esse cálculo, você vai encontrar que ele vai pagar R$ 1,20 por esse papel para construir sua pipa, para fazer sua pipa. Beleza? Vamos lá ao terceiro exercício. Então, o nosso terceiro exercício diz o seguinte. Uma piscina tem 6 metros de comprimento. 6 metros de comprimento, 3 metros de largura, 1 metro de profundidade, de forma que tanto o piso do fundo quanto as paredes internas têm formatos retangulares. Deseja-se utilizar azulejos quadrados de 0,2 metros para revestir quadrados, né? Importante isso aqui, para revestir o fundo e nas paredes internas da piscina. Esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. É importante destacar isso aqui também, só em caixas completas. Então olha só, eu coloquei a figura aqui, ó, para representar a nossa piscina. Então diz o seguinte, que o comprimento, esse aqui eu estou pensando no fundo, o comprimento mede 6 metros, a largura dela 3 metros e a profundidade é de 1 metro, ok? Então é o seguinte, então aqui representa a nossa figura, lembrando que aqui, ó, a tampa dela não existe, né? Senão não teria como eu usar essa piscina, né? Então olha o seguinte, vamos lá para nossos exercícios. No item A. No item A pede o seguinte, quantos azulejos no mínimo devem ser comprados para revestir o interior da piscina? Então olha só, para resolver esse problema você tem duas maneiras. Uma das maneiras é pensar o seguinte, ó. Eu tenho o fundo da piscina. Se eu olhar aqui, ó, o fundo da piscina tem 6 metros e 3 metros de largura. Se cada azulejo tem 20 centímetros, são 20 centímetros cada azulejo, significa que 1 metro eu vou ter 5 azulejos, correto? Vamos acompanhar o raciocínio. Azulejos. Então significa que em 6 metros eu vou ter 6 vezes 5, então vou ter 30 azulejos. E aqui, ó, em 3 metros, eu vou ter 3 vezes 5. Eu vou ter 15 azulejos aqui na lateral. Ou seja, para eu preencher o fundo dessa piscina, eu vou precisar de 30 vezes 5, que é a minha área, né? 30 vezes 15, que serão 450 azulejos, correto? Só que observa o seguinte, ainda tem essa lateral aqui, para preencher, que é a mesma coisa dessa outra do lado aqui, que ela seria mais ou menos assim, ó. Acompanha aqui comigo. Olha só, não é um quadrado, mas é o seguinte. Aqui eu teria 3 metros, né, que é esse comprimento. A altura aqui 1 metro. Então, seguindo o raciocínio que eu fiz na outra questão, em 1 metro eu consigo colocar 5 azulejos. Eu preciso de 5 azulejos para cobrir, né? Cobrir não, para preencher aqui essa lateral. Para preencher 1 metro, né? Então, nesse caso aqui eu preciso de 5 aqui, porque é só 1 metro aqui a altura da piscina. E a largura é 3, então eu vou precisar de 15 azulejos. E eu sei que 15 vezes 5 é igual a 75. Só lembrando que eu tenho duas regiões dessa, né? Duas paredes dessa. Ainda está faltando quem? Está faltando essa parede aqui da frente e aquela lá do fundo. Eu vou desenhar ela aqui. Vou desenhar ela aqui. E ela é mais ou menos o seguinte. O comprimento são 6 metros. E a altura também é de 1 metro. Então eu vou precisar de 30 azulejos aqui para preencher, para vir esse comprimento total aqui. E vou precisar de 5 aqui na lateral.
E eu sei que 30 vezes 5 é igual a 150. Ou seja, o total de azulejos que eu vou precisar para preencher todo a minha piscina, vou apagar aqui, apagar tudo aqui. O total serão 450 que eu vou precisar aqui no fundo, 450. Nas laterais eu vou precisar de 150 em cada, né? 150 aqui, 150 aqui na frente, então 2 vezes 150, só corrigindo aqui é um mais. Mais essas laterais aqui, que cada um eu vou precisar de 75, então 2 vezes 75. Ou seja, eu vou precisar de 450 mais 300 mais 150, ou seja, 900 azulejos. Ok. Então, olha só, uma outra maneira de chegar a esse mesmo resultado, chegar a 900 azulejos, era o seguinte. Deixa eu apagar aqui, novamente. Então, eu quero encontrar 900. Eu quero não, né? Vamos ver se de outra forma a gente vai encontrar 900 também. Então, olha só, o que eu posso fazer é o seguinte. Calcular a área de cada parede da piscina. Eu tenho que a área dessa aqui, ó, se é 6 metros de comprimento, 3 de largura e 1 metro de altura, a área dessa frente aqui seria 6 vezes 1, que é igual a 6 metros quadrados, ok? Então tem essa frente aqui mede 6 metros quadrados e o fundo lá também mede 6 metros quadrados. E aqui, essa frente aqui, essa lateral, né? A área é 3 vezes 1, então eu tenho 3 metros quadrados. E aqui o fundo da piscina eu tenho 6 vezes 3. 6 vezes 3 é igual a 18 metros quadrados. Então, vamos organizar aqui. Então, a área da minha piscina eu tenho o fundo que mede 18, mais duas laterais grandes dessa, né? 2 vezes 6, mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, isso aqui vai me dar 18, mais 12, mais 6, 36 metros quadrados. Ok? Então, olha só. O que mais que eu tenho que fazer para tentar chegar naquela resposta? O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu preciso cobrir 36 metros quadrados. Minha piscina vai gastar essa quantidade de azulejos. Aí o que eu sei? Eu sei que um azulejo, eu tenho esse formato aqui, um quadradinho, e cada lado mede 0,2 metros, 20 centímetros. Então a área do meu azulejo, a área é 0,2 vezes 0,2, né? O 0,2 ao quadrado, que é a área de um quadrado, nós já vimos isso. Isso aqui eu vou ter 0,04. Então, se eu quero encontrar quantos azulejos eu vou gastar, o que eu precisava fazer? Eu teria que pegar os 36 metros quadrados, que é toda a minha piscina, e dividir por 0,04 metros. Então, olha só melhorando, essa divisão é equivalente a... Aqui, ó, vou tirar essas duas casas decimais, então é como se eu multiplicasse por 100. Então, vou ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui vai ficar 3.600, se eu multiplicar por 100, e esse aqui multiplicado por 100 vai ficar 4. Ou seja, é a mesma coisa que eu pegar 3.600 e dividir por 4. E para simplificar, eu posso dividir o 36 por 4, porque o 3 não dá para dividir, eu divido 36 por 4 dá 9, né? 9 vezes 4, 36, sobra 0. Vou descer esses dois zeros aqui, não vai resolver nada. Então, eu acrescento eles aqui no meu quociente. Correto? Então, 900 azulejos. Então, eu cheguei na mesma resposta. Azulejos. A minha letra não está legal, mas tá aí, azulejos. Beleza? Então, na letra B pede o seguinte. Se cada caixa de azulejos contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejos é capaz de revestir? Então, olha só, tem 40 peças e cada peça nós encontramos aqui, ó, cada peça consegue revestir 0,04. Então, fazendo essa conta aqui, 40 vezes 0,04, eu vou encontrar 1,6 metros quadrados. É importante que você faça esse cálculo aí com
devagar para você entender o que está sendo feito e trabalhar. Talvez você tenha dificuldade, né, de fazer essa operação, então faça. Mas se você não tem, aí talvez a dificuldade era interpretar o que precisava ser feito. Então o que precisa fazer é pegar a quantidade de azulejos, de peças de azulejos que tem em cada caixa e multiplicar pela área que cada um é capaz de cobrir. 40 vezes 0,04, eu vou encontrar 1,6 metros quadrados. Qual a quantidade mínima de azulejos, de caixa de azulejos que deve ser comprada para revestir essa piscina? Então, olha só, eu preciso de 900 azulejos. Cada caixa tem 40 peças. Então, eu vou dividir aqui para eu encontrar quantas peças eu preciso, correto? Então, olha só, para facilitar, eu posso simplificar, né? Cortar um zero aqui e outro aqui. Eu vou ter 90 dividido por 4. 9 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. Para 9 falta 1. Eu desço o zero. 10 dividido por 4 é 2. Falta 2 para 10. 2 não dá para dividir por 4. Acrescenta um zero aqui. E uma vírgula aqui no quociente. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 dá 20, para 20, zero. Então, eu vou precisar de 22 caixas e meia? Essa é a minha resposta? Não, porque no enunciado da questão diz que não vende caixas, só vende caixas completas. Então, eu vou precisar de 23 caixas. Eu vou aproximar, né, para 23, porque não faz sentido. Se eu comprar só 22, vai faltar. Beleza? Então, eu preciso de 23 caixas para cobrir toda a minha piscina. Só que no item D, tem uma observação. Deixa eu apagar aqui. A observação é o seguinte. Considerando que os azulejos podem ser quebrados durante a obra, isso é comum, né? Sempre vai acontecer de algum quebrar, é normal. Deve-se comprar 3 caixas a mais do que a quantidade mínima suficiente para esse revestimento. Se esse azulejo, que ficou mal escrito, mas se esse azulejo é vendido ao preço de R$ 31,00 o metro quadrado, qual valor se gastará com a compra de azulejos? Então, olha só. Eu precisava de 23 caixas. Por precaução, eu vou ter que comprar 3 a mais, por causa do desperdício. Então, na verdade, eu vou precisar de 26 caixas. Só que cada caixa consegue cobrir, ó, item B aqui, ó. Cada caixa vai cobrir 1,6 metros quadrados. Então, 26 caixas vezes 0,6, ou melhor, 1,6, eu vou encontrar 41,6 metros quadrados. Então, minha piscina não, eu vou comprar 41,6 metros quadrados de azulejo. Só que é o seguinte, cada metro quadrado eu vou pagar R$ 31,00. Então, R$ 31,00 vezes 41,6 metros quadrados, eu vou encontrar R$ 1.289,60. Ou seja, o meu gasto para cobrir a piscina apenas com azulejo será esse valor, ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo aí, que tenha te ajudado a resolver os exercícios, que tire suas dúvidas. E se você conhece algum colega que esteja estudando o 8º ano também, então aproveita e compartilhe com ele aí, porque eu vou estar vendo que está ajudando vários alunos e eu vou estar gravando um vídeo para a primeira semana do PET 5, ok? Obrigado por assistir.